Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente, nesse nosso encontro aqui, temos um propósito muito específico: meditar na palavra e alinharmos a palavra de Deus à nossa oração. E isso é feito da seguinte maneira: toda vez que nós oramos, nós buscamos conhecer a palavra de Deus e quais são os valores, os princípios e as promessas que Deus nos entrega na sua palavra. E conhecendo essas verdades, nós oramos inspirados, direcionados por essas verdades. Assim, a nossa oração se aproxima cada vez mais das respostas que Deus tem para a nossa oração. Porque orar sem esperar a resposta de Deus não faz qualquer sentido, porque a nossa oração é um diálogo que nós estabelecemos com o nosso Criador e nesse diálogo nós também temos que esperar as respostas, porque Deus deseja responder a nossa oração e nós precisamos estar atentos e vigilantes para não perdermos a direção que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu quero fazer o convite de você estar comigo até o final desse vídeo, para nós orarmos juntos aqui, profetizarmos, a palavra de Deus e declarar sobre a nossa vida. E também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 18. Mateus 13, 18. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura agora e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. A famosa e conhecida parábola do semeador, ela é uma parábola muito rica para todos nós. Como toda parábola, o objetivo dela é muito específico, muito direto. Ela já vai ao ponto daquilo que quer se falar. Não cabe, a partir da parábola, ter interpretações muito diferentes daquilo que ela é proposta. Ela não vem como necessariamente um texto doutrinário, mas ela vem como um texto ilustrativo para facilitar a nossa compreensão dos princípios que o Senhor estabelece na palavra. E aqui ele está falando acerca de coração. O nosso coração é comparado aqui a uma terra. E qual tem sido o seu coração? Que tipo de terra tem sido o seu coração para a palavra de Deus? Eu percebo que muitas pessoas elas vão ter uma absorção muito seletiva da palavra de Deus. Muitas pessoas vão querer absorver e guardar para si a palavra de Deus de uma forma muito seletiva. Guarda somente aquilo que lhe parece bom, aquilo que lhe parece conveniente, mas outros aspectos da palavra de Deus as pessoas preferem não aceitar como verdade, questionar e até mesmo rejeitar essas verdades. O fato é que a palavra de Deus ela não pode ser recebida parcialmente. Ou nós cremos em toda a palavra de Deus, ou nós não podemos crer apenas naquilo que nos convém. A palavra de Deus é uma palavra só. Aqueles que tentam selecionar o que mais lhe convier na palavra de Deus, certamente vão ficar confundidos e vão entrar em contradição com muita facilidade.
E a palavra de Deus ela é feita para que nós venhamos recebê-la na sua integralidade. Toda a palavra de Deus ela é direcionada para o ser humano, é direcionada para nós. Mesmo que a pessoa não creia, inevitavelmente ela vai viver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, enquanto promessa, enquanto exercício de milagres e de fé, ela vai alcançar aqueles que creem. Mas a palavra de Deus, enquanto uma palavra universal que traz princípios do reino de Deus para toda a humanidade, ela vai de fato se cumprir sobre todas as pessoas. Quer creia, quer não creia. As verdades bíblicas, aquilo que move a história e que está narrado na Bíblia, sempre, em toda a época, alcançou todas as pessoas. Mas aqui o Senhor fala da pregação da palavra, do Evangelho, do fato de nós crermos. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós devemos buscar ser essa boa terra. E a boa terra, ou seja, esse coração que é muito mais do que apenas receptivo à palavra de Deus, mas é que guarda essa palavra e resiste às intempéries. Porque se nós olharmos para essa terra que é boa, que produz, é uma terra que venceu todos os obstáculos anteriores. Porque aqui fala de uma terra que está na beira do caminho, ou seja, que recebe a palavra e a palavra não frutifica, que ela é roubada. Permite-se que a palavra seja roubada. E quando nós permitimos que a palavra seja roubada, é quando nós não aplicamos de fato isso como verdade em nosso coração. Depois você tem uma palavra que é o solo rochoso, ou seja, não permite a palavra entrar com profundidade, criar raiz. Depois nós temos a palavra, né, que vem cheia no meio dos espinhos, ela é sufocada, ou seja, são as circunstâncias da vida. E às vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós manifestamos esse tipo de coração. Para algumas palavras que chegam até nós, nós queremos que elas fiquem à beira do caminho. Palavras que nos confrontam, palavras que chamam a nossa atenção, palavras que exortam para que a gente mude a nossa conduta e tenhamos uma conduta mais assertiva naquilo que Deus deseja para nós. Existe também aquelas pessoas que, em algumas palavras que elas recebem, elas simplesmente não permitem que aquilo alcance áreas profundas da sua vida. Então, eu percebo que muitas pessoas vão sendo seletivas. Algumas palavras, as palavras que só falam de bênção, de milagres, de coisas maravilhosas e que sejam, né, agradáveis, que elas para essas palavras eu sou terra fértil, mas para a palavra que vem e confronta o meu pecado, que confronta a minha falha, que tenta mudar o meu caráter, não, essa palavra eu vou ser refratário a ela. Então essa seletividade que muitas vezes nós colocamos diante da palavra de Deus, ela resume-se no seguinte entendimento. Se você rejeita uma parte da palavra, você rejeita ela toda. Não se pode ser seletivo. Ou nós recebemos toda a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, ou nós não recebemos nada, mas apenas aquilo que é comum para todos. As promessas que Deus tem na palavra dele são para aqueles que creem, mas aqueles que creem e recebem a palavra de Deus também vão receber perseguição, críticas, vão receber também, muitas vezes, dificuldades maiores do que aqueles que não creem. Porque quando nós cremos na palavra de Deus e buscamos viver conforme essa palavra, ela nos coloca diante de muitas circunstâncias em que nós vamos ter que renunciar. Renunciar à injustiça, renunciar à mentira, renunciar ao engano, renunciar ao pecado como um todo. E o pecado é muito mais do que uma lista de coisas erradas ou certas que se faz. O pecado tem a ver com qual é o nosso relacionamento com Deus. O pecado tem a ver com nós estarmos traindo aquele que nós amamos, ou dizemos amar, ou dizemos que é o nosso Pai, que é Deus.
quando nós fazemos qualquer coisa que fere essa relação nossa com Deus, isso é pecado. É mais do que apenas uma lista de coisas que se deve ou não deve fazer. Então, o que o texto está nos mostrando é que há necessidade de sermos terra fértil. E terra fértil é mais do que apenas você ser alguém que recebe algumas partes da palavra e tem elas como verdade. Não. Toda a palavra vem para nós como verdade e precisa ser recebida como verdade e precisa frutificar. Porque a Bíblia, de capa a capa, ela é a palavra de Deus. E ela é inerrante. E a palavra de Deus, ela é perfeita. E o que faz da palavra de Deus uma palavra perfeita? Porque ela é viva e ela é eficaz. E o que é a vivacidade da palavra de Deus? É exatamente o fato que, pelo Espírito Santo, essa palavra, ela se adequa à nossa vida, transformando de acordo com aquilo que nós precisamos receber. Chama-se aplicação. O Espírito Santo, ele faz uma aplicação. Essa mesma palavra que eu estou aqui comentando, compartilhando com você, tem muitas e muitas pessoas vão assistir esse vídeo e para cada uma dessas pessoas, ela vai receber essa palavra sendo de uma forma, às vezes, diferente uma da outra. É a mesma palavra, mas o poder do Espírito Santo vai aplicar essa palavra de forma diferente, em doses diferentes, em intensidades diferentes, de acordo com aquilo que nós precisamos receber. E essa é a maravilha da palavra de Deus. Então, talvez uma palavra que hoje te confronta, te exorta, que faz você, de uma certa forma, entristecer, essa mesma palavra vai trazer alegria ao seu coração, porque você vai estar cumprindo a vontade de Deus e vendo os frutos. E fruto fala de resultado, fruto fala daquilo que você alcança, fruto fala daquilo que você conquistou através da palavra de Deus. Então, receba a palavra de Deus integralmente. Não seja seletivo. Confie em Deus. À medida em que você vai confiando e recebendo a palavra de Deus na sua integridade, você vai perceber que ela é perfeita, ela é eficaz e vai produzir exatamente o fruto que você precisa para a sua vida. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu peço, Deus, que sobre a vida de cada pessoa que está comigo aqui nessa meditação, o Senhor possa preparar cada coração desse aqui para ser uma terra fértil. Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a arrancar agora os pedregulhos, os espinhos, tirar, Pai, essa superficialidade desses corações e prepará-los como terra fértil para que a semente da Tua palavra frutifique de forma abundante. Pai querido, eu sei que mesmo que hoje o coração dessa pessoa tenha muitos espinhos, tenha muitas pedras, ou não deseja qualquer profundidade, mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, aplicar essa palavra, removendo, Pai, todo obstáculo e tornando este coração frutífero, receptivo para a palavra do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus para que essa pessoa que está me ouvindo agora, ela vivencie mais do que aquilo que é a graça comum, o sol e a chuva que cai sobre todos, mas que ela possa experimentar de sinais, milagres e promessas que alcançam exatamente aqueles que creem, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e tenha um excelente dia para a glória de Deus.